A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O capítulo 3 e o versículo 5 em diante de João diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Passagem boa essa, maravilhosa, que vem de um contexto em que o Senhor Jesus responde a Nicodemo, o doutor da lei, um homem conhecido, experiente, mas não sabia sobre o novo nascimento. Glória a Deus. Quando o Senhor fala do novo nascimento, nós sabemos, na verdade, que para o homem estar firme, tendo o temor de Deus, fazendo a sua obra com excelência, se comportando no corpo de maneira a dar testemunho, tanto com a vida como pregando o Evangelho e no tratar com as pessoas, é o novo nascimento. Glória a Deus. E isso se dá a partir do momento que um homem aceita Jesus e não para aí. Porque tem muita gente que aceita Jesus, entende e progride, se converte, mas tem gente que aceita Jesus e continua nas práticas do mundo, continua guardando ressentimentos, julgando, com prepotência, com orgulho, se exaltando. E o que mais flui é o julgamento, O julgamento, esse senhor de si, não ouve a palavra, não gosta de ouvir o conselho, gosta de ensinar, mas não gosta de ouvir, não sujeita, não para em um lugar, fica de lugar em lugar, não congrega direito, porque se sujeitar ainda é ajudado a crescer. Então vamos lá. Necessário é nascer de novo, nascer da água, que o homem, quando ele aceita Jesus, entende, ele se converte, ele tem que sepultar o morto. Ele tem que sepultar o morto. O morto é o quê? O velho homem, a velha natureza. E isso é feito de forma simbólica na morte e ressurreição de Jesus. Quando a pessoa é levada à água, e por um ministro, ele desce, é sepultado, é o batismo, a lei do batismo não é por aspersão, como a gente vê, é antibíblico. Todo mundo que for batizado por aspersão, desculpe, não é fé. O nome disso é heresia. Porque ninguém pode batizar ninguém colocando em pé e jogando areia na cabeça, não. Ou jogando água na cabeça, melhor dizendo. Ou vai alguém sepultar alguém e vai enterrar só a cabeça. Então esse batismo por aspersão não é bíblico. É o batismo, glória a Deus, do sepultamento. Coloca a mão da pessoa aqui e desce a pessoa e mergulha completamente na água, nas águas, e depois traz. Aqui está sepultando a velha criatura. Quando vem, é a nova criatura que está ressurgindo. Então é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. O Senhor Jesus nos ensinou isso, como do Espírito, permitindo que o Espírito Santo, que você vai ver lá do Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Quando a gente dá lugar a Ele, sujeita a Ele, se consagrando, permitindo que o Senhor mate em nós as manifestações dos frutos de Adão, porque essa natureza da gente carnal, ela é maligna, porque é uma semente que não entende de nada a não ser combater o bem, que é essa natureza.
da semente maligna, que é a natureza adâmica. Glória a Deus, ela é muito ruim. Ela não se compadece, ela é muito raro. Então vamos dar lugar ao novo nascimento. Ser filho é perdoar. É 70 vezes 7, viu? 70 vezes 7. Eu vou ficar falando como que eu estou falando, lidando com criancinhas, porque tem pessoas que estão na fé há tanto tempo e pregam até, ensinam até Bíblia, mas guarda ressentimento, não perdoa. Eu queria que esse vídeo chegasse a tanta gente aí, que eu vejo que estão em cima do altar e guarda mágoa, vingam-se, né? São pessoas iracundas, pessoas que mudam de humor por sequência. Um dia é cristão, outro dia é o cristão brigão. Um dia é cristão, outro dia é o cristão iracundo. Então a pessoa tem que morrer, matar essa natureza. Vai ler Gálatas, né, que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Lá é claro, né? A passagem é clara sobre isso. Sobre essa natureza carnal que precisa morrer, precisa ser extinguida da nossa natureza. É lógico que quando a gente estiver nesse corpo, vai ser uma luta constante da carne contra o espírito contra a carne, eles se opondo um ao outro, para que não façais o que quereis, segundo o que Paulo falou e escreveu de forma maravilhosa. Então essa é a luta constante. A gente tem que lutar para o nosso eu, a carne não dominar o espaço. Gente dentro do cônjuge que não para de adulterar, não para de trair, entendeu? Ainda quer que a mulher aceite. Glória a Deus, não se arrepende, ainda prega, ainda vive evangelho. Que evangelho é esse? É lógico que o Senhor trabalha e tira isso aí, né? Que a gente vê exemplo de homens na Bíblia que permitiam outros cônjuges, mas nós não temos que permitir, né? Porque o Senhor ele quer que expurgue esse tipo de sentimento e desejos, né? A partir do momento que está no cônjuge, então seja íntegro com ele, ou se não fique só. Você pode ficar só, quem não pode se deter com uma só, vai ficar só, não vai, né? Então a nossa luta é essa aí, ó. Então a gente tem que nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, né? E aceitar o que Deus tem. Outra coisa, tem muita gente fora de propósito, que está em congregações e que não tem oportunidade para pregar, não tem oportunidade para testemunhar, entendeu? Não tem oportunidade para crescer. Então, e tá porque é religioso, ainda não se converteu. Porque se você tem um chamado, você não vai se deter ali em um lugar que não dá oportunidade. E na verdade eles dão oportunidade aos privilegiados deles, né? Porque se todo pastor, não vou citar nome aqui, andasse completamente no Espírito, saberia quem era quem pelo Espírito. E saberia separar, saberia lidar com cada um. Mas como não anda completamente no Espírito, e a prova disso é que há dissensões, é um querendo ser maior do que o outro, é usando da soberba. Cadê a natureza de Cristo? Cadê a natureza de Cristo quando você pega um microfone e começa a debater com outro irmão em Cristo? Eu penso que não há dos céus. Quando eu falo dos céus, aí eu estou falando que o reino de Deus ele é um reino que o Senhor agrega filhos, e não oponentes, e não adversários. Lá não tem como entrar erros, não, e é o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa natureza precisa ser morta, gente. Ninguém pode dizer que serve a Deus, que é servo de Deus e odeia-se, e não pode ouvir uma voz de uma pessoa que vem a raiva, a vontade de desganar. Que natureza maligna é essa? Não dê lugar ao diabo, se converta. Amém? Nascer da água e do Espírito é necessário. Deixa essa religiosidade, essas coisas de aparência. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, vou ser bem direto. Porque tem muita gente achando que santidade é nisso. Eu já vi gente bem decente, vestida bem decente. Não estou dizendo que a mulher ande nua ou o homem para mostrar santidade. Santidade não.
tem que se vestir de forma decente, mas tem gente que se veste com a roupa lá embaixo e é um depravado, não pode abrir a boca um momento que é com tantas palavras torpes, entendeu? E isso tem que mudar. Se você quer ir para o céu, você tem que mudar. E se você continuar assim, eu não vejo outro caminho a não ser o Senhor abater essa carne aí para salvar o espírito, a depender do propósito de Deus. Então tem muita gente que está fora do propósito de Deus por causa disso, porque é religioso, não se converteu, ainda não entende o que Deus tem. Então vai na igreja de visita e espera ter oportunidade, que gosta de evangelizar, sente o chamado para isso, mas está em uma congregação que já tem muito brilho, vamos dizer assim, a parte melhor. Já tem muito obreiro, já tem muito pregador, então quase que não tem oportunidade. E quando tem para pregar para crente, não, vamos pregar na rua, vamos fazer da rua nosso púlpito, vamos fazer dos pontos de ônibus nosso púlpito, amém? No ônibus eu não acho muito bom pregar, meio que as pessoas já vêm enjoadas ali. E outra coisa, para se pregar num ponto de ônibus, ou em qualquer lugar, tem que haver ciência. Tem muita gente despreparada para pregar no ponto de ônibus, para pregar dentro de um coletivo, porque não para de falar o tempo todo. Você lê uma passagem bíblica, você explica, fala de salvação, faz uma oração, encerra, pronto. Aí fica ali, ó, o tempo todo martelando ali, não é lugar disso, não é uma escola bíblica. Você está lidando com pessoas descrentes, que não quer nem ouvir, quanto mais você passar uma hora enchendo a cabeça da pessoa. Tem que haver equilíbrio, glória a Deus. Então, para tudo que você faz no reino de Deus, é necessário nascer de novo, é necessário fazer no espírito, é necessário fazer com ciência. Por isso tem que sujeitar as autoridades, tem que sujeitar um pastor com maturidade, não esse pastor menino que fica botando muito mais lei de homem na congregação do que o reino de Deus. Porque eu vejo congregações, irmãos, que as pessoas, elas não são convertidas, elas são religiosas, ou melhor, elas são convertidas à religião, vive de aparência, não saúdam os irmãos, são até ensinadas a não dar paz do Senhor Jesus. Que doutrina é essa? E essas igrejas, até muitas vezes dela crescem, são muitas pessoas que vão, mas crentes carnais, que na verdade estão indo buscar bênçãos materiais do que a salvação em Jesus Cristo. É necessário nascer de novo, amém? É necessário nascer da água e do Espírito. Quem disse isso foi Jesus. Vamos guardar a palavra de Deus, amém? Shalom Adonai.